Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e, com a ajuda de Deus, vamos trabalhar mais um pouco sobre a convergência das séries. Então, simbora, gente, simbora! Vamos começar com um teorema aqui, o da raiz enésima, né? O critério também, se vocês querem chamar, né? Da raiz enésima. Então, temos novamente para todo n, onde os an são diferentes de zero. Aí você pode, então, estar relacionado talvez com que vai ter um quociente. Sim, justamente. E fala se esse limite de an sobre an menos 1 é igual a L, a L, então, o limite da raiz enésima do módulo de an é igual a L. Tá? Observem que aqui não está falando nada de convergência, mas depois na nossa observaçãozinha vamos ver algo sobre a convergência, tá bom? Então, vou provar ela. Por simplicidade, vamos considerar o A0 igual a 1. Temos uma série infinita, né? Bom, isso não é difícil de bolar, porque se eu tenho uma série infinita, pego o primeiro termo, coloco em evidência todos os fatores que tenham primeiro termo, né? Já que são números reais, posso fazer isso, e coloco para fora e vou ter uma série que começa sempre com o termo A0 igual a 1. E analiso a convergência dessa série, multiplicada obviamente pelo fator que eu coloquei em evidência, né? E, bom, vou ter sempre uma série convergente, né? Mas, bom, vamos, por simplicidade, vamos colocar o A0 igual a 1 nesta demonstração. Então, nós temos que, de esta relação, como o limite de um produto é o produto dos limites e o quociente é um tipo de produto, então nós teríamos também que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então teria limite desse AN e teria limite de N menos 1 aqui embaixo, né? Então esse limite embaixo passa por aqui, vezes L. Só que esse, novamente, posso falar que coisa? Vai ser a mesma coisa, né? Limite de AN, vai ser L vezes, limite de AN menos 1 vai ser L vezes o limite de AN menos 2. E L com L vai dar L quadrado. E assim vou indo, tchum, 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 até chegar no limite, isso daí para A3, e aí vamos até chegar para o limite de A0, né? O que nós temos agora é que aqui seria Ln, porque foi feito o processo N vezes, né? E esse limite de A0, como A0 vale 1, o limite vai dar o próprio valor 1. Então, não vamos ter que limite de AN vai ser igual a L elevado a N. Aí, para evitar problemas quando tirar raiz, sobretudo se é raiz de número par, então nós podemos tirar raiz, sempre colocando aqui o valor absoluto, né, para evitar esses problemas quando a raiz é par. Isso vai ter que ser igual a L, que é aquilo que a gente queria provar, né? Pronto. A observação prática. Como que a gente vai levar isso na prática? Tudo vem de pensar no quociente, né? O quociente é, se L cada vez vai diminuindo, o quociente é L, né? Esse limite, que é igual a raiz enésima de termo a N também, acabamos de provar isso, né? Mas se o quociente é igual, vai diminuindo, é menor do que 1, então, pode ser que converge, isso mesmo. Então, analisando da condição do teste de raiz enésima, isto, quer dizer, o valor de L, nós vamos ter os casos, né? Quais são os casos? Se L é maior do que 1, então diverge. Nossa série diverge. Se L é menor que 1, então nós temos que nossa série converge. E se for igual a 1, novamente nós não temos a informação suficiente para saber se diverge ou converge. Prontinho. Bom, temos aí, então, já como seria na prática. Então, vamos ver um exemplo, mas antes do exemplo, uma coisa que eu queria fazer faz tempo. É algo que tem que ver sobre o número de Euler, o número E.
Bom, então vamos partir com uma pergunta. Será que existe um A que pertence aos reais? Tal que, se eu chamo f de x igual a elevado a x, quer dizer, a base é a derivada seja igual à própria função, né? A derivada seja igual à própria função, essa é nossa incógnita, nossa dúvida. E foi justamente como o Euler também se fez a pergunta, né? Por isso nós temos que ser pessoas críticas, não podemos aceitar tudo como já a gente acha que alguém falou, não. Temos que ver, mas espera aí, isso aí, será que é possível? Então, essa foi a questão que o Euler se colocou. Na época já existia o conceito de derivada, que tinha sido trabalhado por Newton e por Leibniz, né? Então, da própria definição, nós podemos ver que a derivada de a elevado a x, né, a derivada com respeito de x, tem que satisfazer esta relação, onde eu já coloquei em evidência o ax. Né? Aqui, na verdade, seria ax mais h, que seria f de x mais h, menos a de x, que seria f de x, sobre h. E tudo quando h vai para zero. Né? Esta é uma das formas de escrever a derivada, a definição de derivada, e uma daquelas que eu acho que é mais fácil de explicar para o pessoalzinho. Né? Porque observem aqui, o limite com respeito de quem? Da variável h. Então, esse ax pode sair. E aqui ficaria, então, tudo isso daqui dentro do limite, né? Só que nossa condição é que a derivada seja igual a ax. Então, tudo que ficou do limite, isto daqui, para que a derivada da função seja igual à função, tudo que ficou do limite, tirando esse ax para aqui, tem que ser igual a 1. Então, nós chegamos na condição que 1 tem que ser igual a isto. Aí, então, agora vamos tentar fazer o seguinte. E isso foi um trabalho algébrico que dá para fazer, sim, é um trabalho algébrico. Tentar isolar o A. Como? Eu passo aqui, né, para aqui, e coloquemos aqui limite de 1, 1 igual ao limite quando h tende a 0 de 1. Então, passamos para aqui, então vai fazer limite quando h tende a 0 de h, esse menos 1 vai para aqui somando, então seria 1 mais h no limite, né? E aqui teria limite de a elevado a h, posso tirar a raiz hésima, então ficaria 1 mais... Bom, façam isso, já estou dando spoiler, né? Tentem, assim como a gente fala, né, colocar em evidência, isolar o A desta equação. Então, uma pequena pausa, já, trabalhando agora. Okidoki. Vejamos, isolando o A, ficou essa condição, né? Aqui seria 1 sobre H, porque estou tirando a raiz hésima. E agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer duas coisas. Primeiro, esse A, como é um caso especial, é um número especial que está dando aqui, né? Vou chamar de E, que é justamente o número de Euler, né? E também o limite, porque aqui calcular quando h vai para zero no exponencial, não. Eu vou colocar melhor, fazer a mudança, né? No lugar de h, vou colocar 1 sobre n. Então, se h vai para zero, n vai para infinito. E aqui seria 1 sobre n, e aqui seria elevado a n. Então, fazendo desse jeito, então nossa expressão fica assim. E esta é a definição do número de Euler. Observem que a gente pode calcular, digamos, para n igual a 2. Né? Nós colocamos 2 aqui, 1 mais 1 meio, né? 1 mais 1 meio elevado a 1, e temos um valor. Eu podemos calcular para 2, para n2, para n3. Quanto mais alto seja o n, eu vou achar com maior aproximação este número aqui, que também é um número irracional, né? Que eu não posso escrever em termos de uma fração, de uma ração, né? Então, o número irracional, o número de Euler, que é aproximadamente 2,78 e blá, 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 né? É muito famoso, mas é assim como a gente deduz ele. Pronto.
Feita e essa aclaração, nós podemos continuar. É que vamos usar esse, né? Porque vamos usar essa ideia. Porque fala, use o critério raiz para encontrar o limite de raiz enésima de AN, onde essa seria a nossa série, né? Então, como calculamos isto? Bom, já sabemos que esse limite é o mesmo quociente que vai ser o L, né? Então, vamos calcular A de N sobre N menos 1. Então, vamos calcular esse daí, né? O de N mais 1, para que fique mais bonitinho assim, né? Então, calculemos isto. Coloquem aqui, então seria N mais 1. Façam vocês, rapidinho, já. Ok, agora ficou desse jeito. Tá feio, né? É, mas dá para simplificar, porque n mais 1 fatorial, eu posso escrever como n mais 1 vezes n fatorial. Cancela, cancela. Agora, esse daqui eu posso escrever como vezes n mais 1 vezes n. Só que esse n que estava aqui embaixo, n mais 1, cancela também. Então ficou n mais 1 elevado a n. E esse n elevado a n pode entrar, né? Então ficaria dividido aqui. Ficou mais fácil. Simplificando, né? Eu já dei a dica, tentem simplificar o mais que puder isso daqui. Como um pequeno exercício. Já! 2, 3, 4, 5. Okidoki. Ficou desse jeitinho, né? E nós temos que tomar que coisa? Ainda o limite quando n vai para o infinito, porque esse vai ser o valor de L, que é o valor de este limite, né? Isto. E escrevendo mais bonitinho, né? Já perceberam, né, que quando aplica o limite, quando n vai para o infinito, tudo isto vai ser um número de Euler. Então, aplicando o limite de isso sobre isso, blá, 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 blá. Então, isto dá um número de Euler. Só que pelo que a gente provou pelo teorema, né, do limite da raiz enésima, isto tem que ser igual a esse limite. Então, vai dar o número de Euler. Então, pelo critério da raiz enésima, isto deu o número de Euler. O L deu o número de Euler, que vale 2,78 e vai indo, né? Mas é maior que 1. Então, como é maior do que 1, eu já sei que essa série diverge. Okidoki, né? Tá bom. Certo. Continuemos então, continuemos, né? Use o critério da raiz novamente para encontrar a raiz deste daqui, onde... Então agora vocês já sabem, né? Como mais ou menos se faz. Tentem fazer vocês mesmos. Não é difícil não, mas tentem fazer. Já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okidoki, voltando. Calculando. Essa partinha aí. N, mas vai ter muita coisa que vai simplificar. Aqui 2n com 2n mais 1, vai ficar só tudo, isto vai ficar 1 meio. Aqui vai ficar n quadrado, então pode entrar. Então, 1 meio de n mais 1 ao quadrado. Tá. E ainda escrevemos desse jeito, né? N mais 1 ao quadrado. E temos que aplicar o limite. Aqui não vai dar o número de Euler, porque o número de Euler teria que estar elevado a n. Mas quando eu aplico o limite, 1 sobre n vai para 0, né? Quando n vai para o infinito. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado, 1 ao cubo, 1 à quinta, sempre vai dar 1. Então, tudo isto vai dar 1. E nosso limite, então, aplicando o limite de isto, que vai ser igual a L, vai dar igual a 1 meio, 0,5. Então, esse limite é 0,5. Pelo critério da raiz, 0,5. Mas ainda, a gente já sabe que como é menor do que 1, esta sequência, né? Na verdade, a série associada a esta sequência vai convergir. Convergir, né? Convergem, sim. Pronto. Vamos continuar. Né? Bora. Simbora, né? Teorema. O critério de integral. Seja a n uma sequência. Onde o termo geral vou escrever da forma a n como sendo uma função de n. E agora
eu vou fazer o que o pessoal gosta de chamar como uma continuação analítica. O que é isso? Os n's pertencem aos conjuntos dos números naturais. 0, 1, 2... É ou não é? Claro. Até infinito, né? Se eu começo, uso do critério peano desde 1, né? 1, 2, 3 e aí vai indo, né? Mas eu posso fazer a extensão, já que tem conjuntos que abrangem os naturais, para um conjunto maior. Neste caso, eu vou colocar o conjunto de números reais, porque os naturais estão dentro dos reais. E vou fazer a continuação analítica, a extensão, falando que A vai ser uma função de x agora. Já não só de n, dos naturais, mas também uma função de x. Sendo assim, eu posso calcular essa integral. A integral de 1 até infinito de ax de x, que seria uma soma de Riemann por trás, né? Isto. Então fala, se a integral é finita, quer dizer, se isto dá um valor finito, um número, então a série associada à nossa sequência aqui converge. Pronto. Então vamos tentar provar isto aqui. Não é tão difícil, parece meio complicado, mas não. É tudo lembrar da soma de Riemann, né? A soma de Riemann, que define a integral, vinha dado por essa expressão aqui, né? E isso seria a integral de 1 até infinito de ax de x. Então, isto é esse somatório aqui. Então, vamos analisar um pouquinho aqui essa partinha, né? Primeiro, os deltas. Os deltas aqui já nos passos, né? De K1, K2. Então, vai ser K... todos valem 1. Né? Na expressão, essa daqui que estamos analisando, todos os delta valem 1. Isso quer dizer que se isto vale 1, tudo isto me representa a série já. A série que eu quero analisar. E o limite dessa série, que é a integral. Que fácil, né? O limite da série é justamente o valor de convergência, né? Sendo assim, então, nossa série, o limite, né, desse daqui, é essa integral. Obviamente, se a integral dá um número, isso quer dizer que o limite dá um número, isso quer dizer que a minha série converge para esse número. Como a integral é finita, então a série converge para o valor da integral. Pronto, né? Parecia difícil provar isso, mas não. Mas nós temos que ter o conhecimento da soma de Riemann, que a gente viu, sim, né? Já trabalhamos isso e provamos o teorema fundamental do cálculo, por isso conhecimento é poder, né? O conhecimento nos liberta. Bom, continuemos, né? Um exemplinho aqui. Use o critério da integral e verifique a convergência desse somatório, né? Dessa série. Onde essa daqui não é mais do que... eu sei que isto não vai dar certo, né? Porque esse daqui com certeza não dá certo, né? É a série harmônica. Se aqui fosse um número ao quadrado ou cubo, tudo bem, é a extensão da harmônica. A gente também já sabe que a extensão converge, mas a própria harmônica não converge. Então vamos ver o que dá, né? Vamos aplicar no que a gente acabou de provar. Já com a ideia de que sabe que não vai dar certo. Bom, aqui vai dar então, fazendo a continuação analítica, né? No lugar de n, colocamos x. Então ficou esse integral. Esse integral é fácil no mundo. É o logaritmo, só que... logaritmo de... Tudo bem, logaritmo de 1 vai dar 0. Mas o logaritmo de infinito diverge, né? Infinito menos 0. Então, nossa série que a gente já sabia, né? Ela diverge. Bom, mais um exemplo. Que tal agora o que a nossa secretária preparou? E é ótimo, secretária, né? Muito bem bolado, secretária. Tá de parabéns, né? Porque a gente sabe que esta é uma extensão da harmônica que se converge. Então vamos aplicar nosso critério da integral agora para ver que realmente isto vai dar um valor finito. Então, como vocês já sabem como trabalhamos no exemplo anterior, é sua vez. Peguem sua folha de rascunho e a trabalhar, minha gente. Já, agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okidoki. Vejamos então.
calculemos a integral. Quer dizer, fazemos a extensão, né? A continuação analítica, no lugar de n colocamos x, então minha integral vai ficar esse daqui. Que é uma integral que também eu posso calcular, sim. Porque vai dar... Bom, agora é com você, né? É x elevado a menos 2. Tá, calculem essa integral. Para quem não fez, porque acho que já tem gente que já quando fez até o final e já caiu, já achou e tudo certo, né? Então, bora. Calculando já. 1, 2, 3. Só de uma forma rapidinha, né? Então, vejamos. Vai dar menos 1 sobre x. Obviamente para infinito, né? Os limites de integração, e 1. Quando é para infinito, zero. Então vai ficar menos, vai ficar 0 menos, menos, porque tem um menos na frente, né? Quando é 1, vai ficar 1. Então vai ficar 1 menos 0, 1. Prontinho. Isso quer dizer que a minha série converge. Que legal, né? Que legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Estamos indo muito bem, graças a Deus, né? Bom, para não extrapolar muito tempo, né? Apesar que a gente andou rapidinho agora, as considerações finais, né? O que a gente viu? Nós aprendemos mais um pouquinho sobre os critérios da convergência. Vimos o teste da raiz, o critério da raiz, também chamado, né? Tá? E temos os casos, não esqueçam os 3 casos práticos, né? Quando ele é menor que 1, quando ele é maior que 1 e quando ele é igual a 1, que não temos informação, né? Essa seria na forma prática. Também nós vimos o teste da integral. Acabamos de ver o teste integral. Mas ainda, gente, nós também vimos a questão do número de Euler. Essa é uma demonstração, essa é uma dedução histórica. O número exponencial é um dos números, junto com π, talvez mais importantes da matemática, né? Esse. E ele só aparece depois do cálculo. Com o cálculo, ele sai de uma forma natural, como a gente viu, né? Fazendo a pergunta, qual seria a função que é derivada dela mesma? Quer dizer, a função do tipo a elevado a um expoente x, né? Bom, vimos também uns exemplos interessantes que a nossa secretária preparou. Então, gente, shalom. Se for vontade do nosso bom Deus, a gente se vê na aula que vem.